Sabe, para quem já tentou aprender um idioma por conta própria, o caminho muitas vezes parece meio solitário, meio confuso, né? Mas e se existisse um jeito de transformar essa jornada num roteiro bem claro para a fluência? Hoje é exatamente isso que a gente vai desvendar. Pois é, a resposta para muita gente é um sim bem grande. Sem aquela estrutura da sala de aula, o entusiasmo do começo pode acabar virando um verdadeiro labirinto de frustração. Mas o que exatamente faz essa liberdade toda se tornar um obstáculo? Vamos descobrir? Para a gente sair desse labirinto, a primeira coisa é entender como ele funciona. Qual que é a raiz dessa dificuldade toda quando se estuda por conta própria? Olha, o que a pesquisa mostra é um desafio que tem dois lados. De um lado, o tempo que a gente passa numa sala de aula é limitado. Do outro, a bateria da motivação para estudar sem ninguém por perto parece que vai acabando com o tempo. E aí tudo fica mais pesado. E qual o resultado disso tudo? Bom, é o caos. Sem um mapa, sem um plano, o estudo vira aquele emaranhado de tentativas e erros. A frustração vai aumentando, a sensação de não sair do lugar se instala e é exatamente nesse ponto que muita gente acaba jogando a toalha. Ok, mas e se a chave para quebrar esse ciclo não for um método mirabolante, mas sim uma mudança de mentalidade? O conceito que muda o jogo todo se chama autonomia do aprendiz. Vamos entender o que isso realmente significa. A definição que o Henry Holleck deu lá em 1981 é, olha, simples e muito poderosa. Não se trata só de estudar sozinho, mas de se tornar o verdadeiro piloto da própria jornada de aprendizado. Traduzindo isso para o nosso dia a dia, autonomia é a ação pura. É tomar as rédeas, sabe? Decidir com consciência quando, onde e como estudar e se responsabilizar por cada um desses passos. Beleza, a teoria a gente entendeu, mas como que isso funciona na prática de verdade? O primeiro pilar para construir essa autonomia começa bem antes dos livros. Ele começa no nosso ambiente físico. A base de um bom ambiente de estudos se resume a esses 3 pontos. Encontrar um lugar com silêncio, que seja confortável e que tenha um tempo livre de interrupções. Pode até parecer óbvio, né? Mas criar essa bolha de foco tem um impacto gigantesco na nossa capacidade de aprender. E essa citação aqui, olha, ela resume a ideia de um jeito perfeito. Quem aprende com autonomia não apenas existe num ambiente, mas transforma esse ambiente na sua principal ferramenta. O espaço de estudo deixa de ser só um lugar e vira um aliado estratégico. Certo. Com o espaço físico organizado, a gente vai para o segundo pilar, que está totalmente conectado com o primeiro: dominar o tempo e criar uma rotina de estudos que realmente funcione. Olha, o segredo aqui não é nem a intensidade, mas sim a constância, a regularidade. Marcar um horário fixo na agenda transforma aquele depois eu estudo em opa, tá na hora de estudar. E fica uma dica de ouro, hein? Seja generoso com o tempo. Aprender por conta própria quase sempre leva mais tempo do que a gente planeja. E o mais interessante disso é como a rotina consegue transformar aquele desejo meio vago de eu quero aprender inglês, em uma ação concreta e regular. É assim que a intenção vira progresso de verdade, que dá pra medir. Ok, então já temos o onde e o quando. Agora falta o como. Como que todas essas peças se encaixam em estratégias de aprendizado que realmente funcionam? A gente pode dividir as estratégias de aprendizagem em 4 grandes grupos. As cognitivas são as ações diretas, sabe? Tipo fazer anotações. As sociais envolvem praticar com outras pessoas. As afetivas ajudam a lidar com a ansiedade, por exemplo. E as metacognitivas, elas são como o sistema que gerencia tudo isso. E agora atenção, porque aqui vem uma das conclusões mais importantes de toda essa análise. São justamente as estratégias metacognitivas, ou seja, o ato de pensar sobre o próprio aprendizado que tem a maior ligação com o sucesso de quem estuda por conta própria. É a habilidade de ser o seu próprio gerente de projetos de aprendizagem. Então, o que a gente tira de tudo isso? Primeiro, que a autonomia não é um dom, é uma habilidade que se desenvolve. Ela começa com pilares bem simples, organizar o espaço e o tempo, e se fortalece de verdade quando a pessoa se torna estrategista do seu próprio aprendizado. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Nessa era de tantos aplicativos, de inteligência artificial, e se o maior recurso para aprender um idioma não for algo que a gente baixa no celular, mas algo que a gente constrói? Um espaço sagrado e um tempo dedicado, dia após dia.